Vamos continuar com os trabalhos neste Congresso do Desporto, sob a temática do desporto e justiça. O próximo painel terá como tema Desporto e Relações Laborais. Terá como orador João Leal Amado e Lúcio Correia, com a moderação de Alexandra Coelho. Tanto faz, é igual. Olá, muito bom dia a todos. Creio que estamos preparados para iniciar o segundo painel. Temos aqui dois ilustres professores doutores que vos vão ajudar a perceber algumas questões relativas ao contrato de trabalho desportivo. O professor doutor Lúcio Correia e o professor doutor João Leal Amado. Meu nome é Alexandra Coelho, eu sou advogada também e com algum entendimento no direito desportivo, mas que de facto estes dois senhores são o Jurássico do direito laboral, Jurássico do direito laboral desportivo, e portanto é com gosto que aceitei ser moderadora destes dois oradores de excelência, e creio que o professor doutor João Leal Amado irá dar início às hostes. Com licença. Sim, senhor. Irei dar a palavra, sim. Muito bem, muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Queria começar por, naturalmente, agradecer o convite ao Dr. Paulo Lourenço, ao Dr. Jorge Heleno, creio que não está aqui, mas que foi quem está num outro local, e também queria felicitar, enfim, os organizadores deste evento tão interessante, enfim, que decorre em simultâneo em 4 câmaras municipais, com diversos temas associados ao desporto. Acho que é uma coisa que não é assim muito frequente ver este tipo de organização e que merece ser saudada. E é com todo o gosto que aqui estou. Também cumprimentar a doutora Alexandra Coelho, o Dr. Lúcio Correia, enfim, o Dr. Lúcio Correia, mais uma vez estarmos juntos, é um prazer. Enfim, e assumir um pouquinho isso, já fui aqui referido, não sei se tenho que aceitar isso. Bom, Jurássico, na verdade, já estou aqui há uns anos, os anos vão passando e realmente é isso, a pessoa vai envelhecendo, e o que é preciso é que, enfim, continuemos a participar nestas iniciativas, e é com todo o gosto que aqui estou. E eu então tentarei ser curto, porque creio que primeiro somos dois, temos que repartir o tempo, depois provavelmente haverá espaço para debate, e acho que isso faz falta neste tipo de iniciativas, e tentarei então deixar aqui apenas algumas referências breves a propósito deste painel, portanto, desporto e relações laborais. O primeiro ponto é mesmo para vincar a importância de, num congresso em que se fala sobre desporto e justiça, os organizadores, e muito bem, terem decidido, muito bem, a meu ver, claro, terem decidido incluir uma referência às relações laborais. Ainda há pouco, creio que era o Sr. Presidente da Câmara que tinha falado no Barão Pierre de Coubertin, que ficaria escandalizado com o que foi dito na primeira sessão, mas se calhar ele também ficaria escandalizado com o tema deste painel. Desporto e relações laborais. Ele provavelmente diria: não pode ser, desporto e relações laborais são fenómenos que são o contrário um do outro, e, portanto, o que é que as relações laborais têm a ver com o desporto? Nós sabemos que essa fase, essa concepção do desporto como prática intrinsecamente amadora, e essa rejeição do profissionalismo está ultrapassada há muito, e vivemos hoje claramente numa sociedade e perante um fenómeno desportivo que ganhou estas vertentes mercantis, profissionais, de negócio, de indústria, e onde naturalmente o direito do trabalho tem um papel muitíssimo relevante. Aquilo que me pediram, ou que eu de algum modo ajustei também com a doutora Alexandra Coelho, era fazer algumas referências
justamente a esta condição de trabalhador do praticante desportivo profissional, enfim, tendo sempre como referência, também já foi referido pela doutora Ruth, que quase sempre pensamos inevitavelmente no futebol, é sempre a primeira modalidade, também obviamente no campo das relações laborais, ganha preponderância, porque é o desporto onde naturalmente o profissionalismo mais se implantou, mais se desenvolveu, enfim, em torno do qual circula mais dinheiro e, portanto, é natural que isso aconteça. E propunha-me falar um pouquinho sobre porque o desafio é sempre este, digamos, isso hoje já é pacífico, que o praticante desportivo é um trabalhador, o praticante profissional, que o jogador profissional de futebol, ou de handebol, ou de basquete, ou o ciclista que aqui foi referido, que são trabalhadores juridicamente. Eu creio que já ninguém tem grandes dúvidas quanto a isso. O grande desafio sempre para os juristas, para o legislador, para quem lida com estes fenómenos, depois radica na tal ideia, aliás consagrada na nossa lei de bases do desporto, da atividade física e do desporto, já há muito tempo, a ideia de que esta relação laboral que se processa no desporto apresenta especificidades e que, portanto, deve ser dotada de um regime jurídico próprio, que o facto de se chegar à conclusão que um jogador de futebol é trabalhador não equivale, sem mais, a dizer que se lhe aplique o Código do Trabalho, a legislação geral pensada para o comum dos trabalhadores. E, portanto, também quanto a isso, creio que todos estaremos de acordo. A atividade esportiva profissional, a relação laboral do desportista apresenta essas especificidades e, portanto, digamos, a grande missão em termos jurídicos que a nossa lei tem tentado cumprir é justamente de criar um regime jurídico que aceite essa premissa de que estamos perante uma relação laboral, normalmente entre o atleta, entre o praticante e a sua entidade empregadora, o clube, a sociedade desportiva, por regra, mas que é uma relação que deve ser objeto de um enquadramento, de um tratamento diferenciado em relação ao comum dos trabalhadores. E o que depois é interessante, e aí é justamente depois os juristas começam provavelmente a divergir, é quais são essas especificidades, como é que a lei deve regular esse contrato, que regras diferentes é que devem ser estabelecidas para a relação laboral do praticante em comparação com as regras comuns do direito do trabalho, que no nosso país constam do Código do Trabalho. E nós temos já, no que toca ao praticante, temos já um pecúlio grande do ponto de vista do enquadramento normativo, porque, na verdade, como saberão, pelo menos os juristas que estão a ouvir-me, já desde 1995 dispomos de legislação específica, de um diploma legal, na altura era um decreto-lei, que entretanto já foi substituído, mas desde 95 temos tido um enquadramento legal próprio para o contrato de trabalho do praticante desportivo, onde se consagram ou tentam consagrar essas tais especificidades de regime. Bom, as especificidades são muitas, não é? Mas eu diria, há aqui alguns exemplos. Pois a lei, quando regula o contrato de trabalho desportivo, estabelece logo especificidades quando obriga, quando opta por consagrar que o contrato de trabalho desportivo deve ser obrigatoriamente um contrato a prazo, um contrato a termo. Para quem é professor de Direito do Trabalho, como eu, isto é sempre um desvio fortíssimo, não é? Porque nós, no Direito do Trabalho tradicional, ensinamos aos nossos alunos, e é aquilo que consta do Código do Trabalho, que o contrato a prazo é uma figura, enfim, que não deve ser vista com particular entusiasmo, porque implica precariedade no emprego e, portanto, deve ter um regime limitativo, que os contratos de trabalho não devem, por regra, ser contratos a prazo. Quando chegamos aqui ao desporto, se calhar estamos todos de acordo, o modelo contratual mais adequado para dar resposta às especificidades do fenómeno desportivo é mesmo esse. O contrato de trabalho desportivo tem que ser um contrato a prazo. As partes não têm liberdade para fazer um contrato
de duração indeterminada, têm que contratar a prazo, e a lei até diz, bom, o prazo tem que ser, em princípio, estabelecido pelas partes, entre o mínimo de uma época desportiva e o máximo de 5 épocas. Não podem celebrar contratos por mais de 5 épocas desportivas. Isso resulta da nossa lei que estabelece essas opções. É logo uma primeira especificidade. Depois, a nível do conteúdo do contrato, há inúmeras especificidades, algumas muito curiosas, deveres próprios para as duas partes resultantes deste contrato de trabalho, que não têm grande paralelo para o trabalhador comum, para qualquer pessoa que tenha um contrato de trabalho. Enfim, deveres que por vezes colidem até diríamos, com aquilo que para um trabalhador comum seria considerado esferas de liberdade do próprio trabalhador. Eu com o professor Lúcio Correia, já há tempos participámos num debate em que falámos justamente de um caso muito curioso, não é de Portugal, mas que sucedeu há uns, não sei se foi no início dessa época ou da anterior, justamente em Espanha, em que um clube, o Sevilha, um dos principais clubes espanhóis, despediu com justa causa um seu atleta, um atleta francês, Gagnon, ele tem um nome estranho, Yoris Gagnon. Porquê? Qual era o comportamento censurável do atleta que levou ao seu despedimento com justa causa? O atleta apresentava-se sistematicamente com peso a mais. E não seguia as dietas alimentares prescritas pelo clube, tinha excesso de peso e isso foi considerado pelo clube, e eu julgo com razão, provando-se que isso era verdade, como constituindo uma infração, digamos, um incumprimento do contrato por parte do atleta que levou ao seu despedimento com justa causa. Se nós transpusermos isto para o comum dos trabalhadores, eu direi, calma, se eu tenho mais 5 ou 10 quilos, isso tem a ver comigo, o meu patrão não tem rigorosamente nada a ver com o que é que eu tomo ao almoço ou ao jantar, e, portanto, isso tem a ver com a minha privacidade, com a minha esfera de liberdade, são os meus direitos de personalidade que estão em causa, e os poderes do patrão, da entidade empregadora, estão limitados nessa matéria. Aqui no desporto não é assim, e nós compreendemos porquê, porque aqui as exigências de performance associadas à prática desportiva levam a que realmente sobre os atletas recaiam deveres, sobretudo um dever que a nossa lei consagra, de preservar as condições físicas para participar na competição, que dá aso a muitas das discussões que nós vemos aí todos os anos, todas as épocas, sobre a forma como os jogadores, os atletas se comportam, não quando estão a treinar, não quando estão a jogar, mas quando estão no âmbito daquilo que à partida seria a sua vida familiar, a sua vida, o seu tempo livre. O atleta que é visto fora de casa a consumir álcool, às tantas da manhã, num local porventura considerado pouco compatível com o cumprimento dos seus deveres. Lá está, o atleta que não se alimenta como o clube manda e, portanto, está com excesso de peso, e nós sabemos que em muitas modalidades, no futebol com certeza, em todas, mas aqui estou ali a ver a tal bicicleta, no ciclismo, eu gosto de seguir o ciclismo, bom, nós temos um atleta com mais meio quilo do que o peso ideal, bom, mais meio quilo dá-lhe direito a apanhar 10 minutos de atraso numa subida à Serra da Estrela, não é? Portanto, é evidente que há aqui deveres, figuras, que não têm paralelo para o comum dos trabalhadores, que estão acolhidas, reguladas, mal ou bem, mas estão acolhidas por esta tal lei, que temos atualmente, é de 2017, mas que tenta justamente responder a esse desafio de criar um regime jurídico para o contrato de trabalho dos praticantes que, qual cara e coroa da mesma moeda, reconhece que eles são trabalhadores, isso é o pressuposto do qual não nos podemos esquecer, e eu acho que é um pressuposto muito importante, porque, apesar de tudo, eu acho que, por vezes, persiste alguma resistência psicológica em olhar para um jogador profissional de futebol e reconhecer que, de facto, ele é um trabalhador. Muitas vezes vemos ali o tal ativo, enfim, o cromo que nós temos das nossas coleções, e não olhamos bem para ele como um trabalhador. Ora, para o ordenamento jurídico essa é uma questão, julgo que está mais ou menos pacificada, mas depois é então necessário criar esse regime próprio. Especificidades. Bom,
Matérias de tempo de trabalho, por exemplo, a figura do chamado empréstimo dos atletas, importantíssima, não é? Que tem pouca importância, existe também para os trabalhadores comuns, também lá está prevista no Código de Trabalho, mas tem um relevo marginal e todos sabemos a importância que a figura da cedência temporária, claro que a lei não lhe chama empréstimo justamente para vincar que não estamos a falar de um objeto, de uma mercadoria, estamos a falar de uma pessoa, mas enfim, esse instituto também está regulado pela lei do contrato de trabalho esportivo e são tudo especificidades relevantes. Depois, eu diria, a primeira, apesar de tudo, é essa ideia de que o contrato de trabalho esportivo é obrigatoriamente um contrato a prazo. A segunda, que marca e que estabelece talvez a maior distância em relação ao modelo do trabalhador comum, é a de que esse trabalhador, esse especial trabalhador que é o praticante esportivo, não goza de uma liberdade de que, eu diria, todos os outros trabalhadores gozam, que é a liberdade de se desvincular do contrato de trabalho, a liberdade de se demitir, digamos. Aquilo que nós também, e eu falo enquanto professor de Direito do Trabalho, aquilo que eu ensino aos meus alunos, isto é um princípio, não vou dizer sagrado, que não há princípios sagrados no direito do trabalho, mas é um princípio básico das nossas sociedades. O trabalhador tem sempre aquela margem de liberdade última, que é dizer, eu vou-me embora. E pode dizer isso quando quiser, pelas razões que quiser. Ele pode desvincular-se, se quiser mudar de emprego, se quiser mudar de patrão. As nossas regras, liberdade de trabalho, liberdade de concorrência, conferem a qualquer trabalhador essa liberdade. Claro, o Código diz, o trabalhador deve fazer isso, deve avisar com uma certa antecedência a entidade empregadora, mas eu, trabalhador comum, não tenho sequer que explicar à minha entidade empregadora porque é que quero ir-me embora e acabar com o contrato de trabalho. E isso é um princípio basilar. Qualquer manual de direito do trabalho considera isso decorre. É uma manifestação da liberdade pessoal e da liberdade de trabalho, que é um princípio constitucional básico que vigora também à luz da nossa Constituição. Chegamos ao desporto e todos sabem que isto não é bem assim, não é? O tal atleta que tem um contrato a prazo não goza dessa faculdade de, quando entender, pelas razões que entender, escrever a cartinha à entidade empregadora, dizer-lhe, olha, daqui a um mês vou-me embora, passe bem, até à próxima. Não pode fazer isso, não é? Não deve fazer isso. Se fizer isso, está a violar os seus compromissos contratuais. E este sistema, que a nossa lei do trabalho esportivo também acolhe, porque se entende que resulta, depois poderemos falar nisso no debate, não é? Das especificidades do fenómeno e que é o sistema mais adequado para justamente dar resposta às especificidades deste fenómeno, é que depois também explica figuras tão sem paralelo que nós temos no desporto, nas relações laborais desportivas, que não vemos fora das relações laborais desportivas. Por exemplo, as hoje conhecidíssimas e difundidíssimas cláusulas de rescisão. Essa ideia de que o atleta X celebrou um contrato pelo prazo de 2 épocas, 3 épocas, 4 épocas e tem uma cláusula de rescisão de X, muitas vezes cláusulas milionárias de milhões de euros, e esse é um dos desafios que o nosso direito laboral desportivo, o nosso e não só o nosso, com o qual ainda se confronta. Bom, até que ponto é que estas cláusulas, elas são admitidas? A nossa lei atual, a tal lei de 2017, admite a inclusão no contrato de trabalho esportivo dessas cláusulas, mas aí está um dos temas que, com certeza, mais tarde ou mais cedo, vai dar aso a discussões nos tribunais, porque, como saberão, a tendência tem vindo a ser a de estabelecer montantes elevadíssimos a título de cláusula de rescisão, justamente para, como a imprensa desportiva bem diz, recorrentemente, ainda ontem vendo uma notícia de um clube pouco conhecido, também tinha blindado o seu jogador X com uma cláusula de rescisão de não sei quantos milhões de euros, porque normalmente a ideia é justamente estabelecer montantes de tal forma elevados que justamente aquele contrato fica blindado, ninguém pode romper, isto é, o atleta não pode romper o contrato porque a verba em causa é muito elevada. Enfim, é um dos problemas mais candentes do nosso direito laboral desportivo, porque a lei, a tal lei de 2017, embora admita que essas cláusulas sejam introduzidas, também estabelece que o montante dessas cláusulas pode ser revisto pelo Tribunal. E o Tribunal pode, se assim entender, reduzir o valor da cláusula, se entender que ela é manifestamente excessiva. E nós já tivemos no nosso país pelo menos um caso muito relevante em que o Tribunal fez uso dessa faculdade de redução
que é uma coisa que, por vezes, quem assiste à torrente de comentários desportivos, o que é natural, ficamos com a ideia que aquele valor da cláusula é indiscutível. Não é. Nós tivemos aquele caso muito mediático do nosso direito laboral desportivo há uns anos, daquela ruptura de vários jogadores que romperam o contrato com o Sporting na sequência daqueles incidentes que houve lá no centro de estágio e daquela relação difícil que os jogadores, ou alguns deles, tinham com o então presidente do Sporting. Na verdade, quase todos os litígios, houve 8 ou 9 jogadores que, à época, rescindiram o contrato, invocando justa causa. Esses litígios foram-se resolvendo, enfim, amigavelmente com a passagem do tempo, mas houve um deles que foi objeto de uma decisão judicial do nosso Tribunal Arbitral do Desporto, aqui em Portugal, o caso do Rafael Leão, em que o Tribunal, curiosamente, infelizmente, a decisão não está publicada, é uma decisão arbitral e nós não temos acesso ao texto integral da decisão, mas a imprensa, isto já foi proferido durante a pandemia, se calhar passou também um bocadinho mais à margem, porque foi logo nos primeiros meses da pandemia, andávamos todos preocupados com outras coisas, mas é uma decisão muito importante e que merecia ser bem estudada. Dos excertos que eu vi, o Tribunal, na altura, entendeu que, enfim, em princípio, o Rafael Leão até teria justa causa para resolver o contrato. Isto também convém frisar, porque como o Tribunal, naquele caso, entendeu que isso não existia, há pessoas que entendem que afinal os jogadores não tinham justa causa. Não, o Tribunal entende, e dá, como eu tive acesso a algumas partes do acórdão, entende que naquela situação, em princípio, havia justa causa para os jogadores do Sporting resolverem o contrato. O que o Tribunal entendeu foi que, no caso específico do Rafael Leão, a conduta do jogador naquele período e até depois do assalto, chamemos-lhe assim, à academia, as mensagens que trocou com o presidente do Sporting, a forma como se comportou, teria revelado que o Rafael Leão não tinha dado grande importância àquele incidente, ou que tinha perdoado, digamos, ao Sporting. E foi por isso que o Tribunal acabou por concluir que, naquele caso específico, não havia justa causa. Mas lá está, a decisão foi importante. Porquê? Porque, não tendo o Tribunal considerado que havia justa causa, então o Rafael Leão rompeu o contrato prematuramente e sem justa causa. E o Rafael Leão tinha no seu contrato uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. E o Tribunal disse não vamos condenar o Rafael Leão a pagar 45 milhões de euros. Reparem, não vamos pensar no Rafael Leão agora, de 2022. Temos que reportar à época. Não é? O Rafael Leão, não estou a divulgar dados confidenciais, porque a imprensa fez seco dessas notícias. O Rafael Leão, quando rescindiu o contrato com o Sporting, ganhava 5 mil euros por mês. Que é muito, tomara eu ganhar 5 mil euros por mês, mas para um jogador profissional de alto gabarito é uma importância reduzida. E nesse contrato em que o Sporting lhe pagava 5 mil euros, o Sporting tinha incluído uma cláusula a dizer que, se ele rompesse o contrato, ele ou alguém por ele teria que pagar 45 milhões de euros ao Sporting. O Tribunal disse não e reduziu o valor da cláusula para 16 milhões e meio, salvo erro, de euros. Mesmo assim, é uma importância, obviamente, muito elevada, e parece que o atleta anda lá com dificuldades para pagar essa verba, mas é uma redução muito significativa, para quase um terço, não é? E, portanto, é um dos pontos em que o direito laboral desportivo ainda tem algumas dificuldades, e é uma área em que não estamos livres de, um dia, algum caso destes que vá parar ao Tribunal de Justiça da União Europeia e que tenhamos aí um novo Bosman a dizer que a sua liberdade de circulação foi impedida por uma cláusula de rescisão de valor exorbitante. Mas, enfim, são figuras, repito, que não existem nas relações laborais comuns por essa razão. Nas relações laborais comuns, o trabalhador vai-se embora quando quiser e não paga indemnização nenhuma à entidade empregadora. Aqui não. O praticante não pode desvincular-se, a não ser que tenha justa causa. Se o fizer, tem que indemnizar o empregador, e isso deu aso a que começasse a surgir essa figura e a difundir-se, e hoje é corrente a inclusão de cláusulas, e o problema não é tanto a cláusula, é o montante, por vezes claramente desproporcionado. Enfim, também nesse tal colóquio em que estive com o professor Lúcio Correia, na altura tínhamos sabido do valor da cláusula que em Espanha o Barcelona, enfim, acordou com um jogador jovem, que é o Petri.
mil milhões de euros. Portanto, é evidente que não há nenhum, se houver um litígio no tribunal, não há nenhum tribunal que vá condenar o atleta ou mesmo o clube que o contrata a pagar a indemnização desse valor. Mas é um desafio relevante, lá está, especificidades do desporto que não surgem noutras áreas. No essencial, a ideia é esta, e não sei se já estou a exagerar no tempo. O esquema que a lei traça para os praticantes esportivos é contrato a prazo. Durante esse contrato restringe-se, restrição forte da liberdade de trabalho dos atletas, quando comparada com os normais trabalhadores. Isso diz-se é reclamado pela especificidade do desporto, mas depois a nossa lei tem claramente a ideia de que quando o contrato acaba, o atleta deve ser totalmente livre, retoma a sua liberdade. E nós temos na nossa lei um artigo, o artigo 19, que justamente procura salvaguardar essa liberdade de o atleta que cumpriu o contrato a prazo na íntegra e que chegou ao final do contrato, de depois poder transferir-se, como se diz na gíria desportiva, transferir-se a custo zero para qualquer outro clube. E a nossa lei tem até uma norma, porventura sem paralelo noutros diplomas, que torna nulas quaisquer cláusulas contratuais que pretendam ou que tenham como efeito limitar, restringir a liberdade de trabalho do atleta depois de o contrato acabar. E isso, a meu ver, mas aí os juristas divergem, torna, em princípio, nulos cláusulas como as cláusulas anti-rival, que nós agora vamos ouvindo falar, pactos de preferência, pactos de opção, mas isso, repito, como em tudo na vida, como se costuma dizer, havendo dois juristas a opinar, há três opiniões distintas e, portanto, não há, obviamente, unanimidade. Mas, enfim, são tudo figuras que têm pouco paralelo fora do desporto e que só se compreendem neste setor muito específico. Portanto, para concluir, eu diria a especificidade é real. Enquanto jurista, já um bocadinho jurássico é isto, eu mantenho sempre essa ideia. Não, sim. Não, mas é verdade, porque na verdade eu já estava, comecei a estudar. Obviamente. Não, mas o estudo é dos primeiros. Claro, pois, mas eu ia concluir justamente com essa nota, que verdadeiramente comecei, embora eu seja o primeiro a defender que realmente há especificidades relevantes no desporto, e que o enquadramento jurídico, o tratamento jurídico do atleta enquanto trabalhador não deve ser assimilado ao de um qualquer trabalhador. Tem que haver regras especiais, regras próprias que atendam ao fenómeno desportivo. Eu talvez ainda toda a minha vida tenha ficado marcado um pouco por aquilo pelo período em que eu me comecei a dedicar ao estudo do regime do trabalho esportivo, que foram os anos 90 do século passado, que foram marcados por um acórdão muito relevante do Tribunal de Justiça da União Europeia, que ainda hoje tem ecos, que é o chamado acórdão Bosman, não é? A lei Bosman. E, portanto, eu quanto a isto, eu recordo-me de como esse acórdão Bosman, que eu não estou a dizer que tenha sido só positivo ou tenha trazido vantagens, com certeza que foi um acórdão que produziu efeitos a nível do desporto, com certeza efeitos positivos, também alguns efeitos negativos. Eu pessoalmente acho que, em geral, foi muito positivo para a afirmação dos direitos laborais dos trabalhadores do desporto, dos jogadores profissionais de futebol, mas também, já à época, era eu jovem nessa altura, assistia a uma retórica que é repetida ao longo de décadas por parte, muitas vezes, das instituições desportivas, dos clubes, de que esta decisão, que esta solução vai acabar com o futebol, vai arruinar o negócio, que as pessoas, porque não é sensível à especificidade do desporto. O acórdão Bosman acabou. O acórdão Bosman é que criou esta figura, na prática, das chamadas transferências a custo zero. O acórdão Bosman o que disse, entre outras coisas, foi que quando um jogador cumpre o contrato na íntegra, quando acaba o contrato, tem o direito de ir celebrar contrato com outro clube e o clube anterior não tem direito a reclamar indemnizações quaisquer de um novo clube. Liberdade de circulação dos trabalhadores à escala europeia. Eu também me recordo que até o acórdão Bosman, muitos juristas eram sensíveis aos argumentos, à narrativa das instituições esportivas. Estas indemnizações fazem parte da especificidade do desporto, temos que as aceitar, sempre foi assim, sempre vai ser. Quem não as aceitar não está a ser sensível à especificidade do desporto.
E eu aí é que, e encerrava esta exposição com essa nota, eu acho que nós devemos, enquanto juristas, ser sempre muito rigorosos. Sim, especificidade, sim, mas as especificidades reais, não a narrativa que às vezes é segregada pelas instituições para manter figuras anacrónicas ou incompatíveis com o reconhecimento dos direitos laborais básicos. No Brasil foi a mesma coisa. Era o passe, a figura do passe, porque o futebol não existia se o passe acabasse. E o passe acabou e o futebol cá está, se calhar mais pujante do que nunca. Portanto, uma coisa são as especificidades reais, outra coisa são, enfim, é a narrativa segregada por muitos agentes desportivos que querem manter certo tipo de regras que são, a meu ver, contraditórias com os direitos laborais dos atletas. Com isto termino, só com uma última nota, dizendo, eu só falei nos relações laborais no desporto, falei nos praticantes desportivos, mas eu até diria que, se calhar, o grande desafio a nível jurídico em matéria de desporto não está tanto nos praticantes, porque aí, melhor ou pior, temos lei, já vamos na terceira lei que regula o contrato, pode ser sempre melhorada, alterada, modificada, mas, enfim, estamos mais ou menos dotados de enquadramento normativo. A grande lacuna diz respeito, sobretudo, aos treinadores, que é a velha reivindicação que o desporto e que os juristas do desporto fazem de se criar um regime laboral próprio, porque também o regime dos treinadores também é diferente do regime comum. Quer dizer, nós quando olhamos para o fenómeno dos treinadores desportivos, com certeza que não pensamos, bom, vamos aplicar-lhes o Código do Trabalho. Não podemos aplicar, senão, se calhar, a primeira questão que diríamos era, então, mas porquê é que o Roger Schmidt, ou o Sérgio Conceição, ou o Ruben Amorim, etc., etc., porque é que eles têm contratos a prazo com os clubes? O Código de Trabalho não permite celebrar contratos a prazo para um clube quando sabe que o clube permanentemente não é uma necessidade temporária de trabalho. E os tribunais já tiveram que se haver com isso. E nós, em Portugal, temos aí uma lacuna. Os tribunais têm dito que há uma lacuna, por vezes têm aplicado aos treinadores a lei dos praticantes, por analogia, mas também não é uma solução muito satisfatória, nem sempre a analogia funciona, a lei não foi pensada para os treinadores, e há treinadores e treinadores. O universo dos treinadores é muito diversificado. Eu agora falei nestes que estão lá no, perdoe-me, no circo do futebol profissional, não é? Mas os treinadores, aquilo que vale para o Sérgio Conceição ou para os grandes técnicos das grandes equipes, não tem que valer para o treinador de uma equipa que orienta miúdos na formação, o treinador de natação, do clube de bairro, ou de ginástica, que dá aulas até a idosos, etc. Enfim, a lógica da competição não vale para todos os treinadores. Portanto, é um desafio relevante, e desculpem, já ultrapassei o tempo. Acho que o grande desafio em Portugal é convencer, enfim, quem legisla, o Governo, o Parlamento, de que realmente deve ser criado um diploma a estabelecer o regime do contrato de trabalho dos treinadores desportivos, porque é a principal lacuna que temos. Para os praticantes, já temos lei, a lei tem vindo a evoluir, enfim, com certeza que poderá evoluir ainda mais, mas, apesar de tudo, nesse aspecto já estamos relativamente bem preparados. E peço desculpa por se calhar eu não controlei bem o tempo, não me mandei calar. Não mandei calar porque é sempre um gosto ouvi-lo. Obrigado, então. Obrigado. Muito obrigada pelo seu contributo, professor Dr. João Leal Amado. Passemos então agora para o professor Dr. Lúcio Correia, que tem uma apresentaçãozinha. Apresentará mas muito breve. Já agora, para mim, o seu contributo. Só queria até aqui. Púlpito. Penso que está aqui. Antes de mais, os meus públicos agradecimentos ao município de Abrantes e já agora e aos seus legais representantes, mas já agora também uma palavra muito cara aos outros municípios que também participam neste congresso. Eu penso que no sábado de manhã estarem aqui a ouvir professores de Direito relativamente a esta matéria não é fácil, mas colocar o direito do desporto naquilo que também é as incumbências do município parece-me ser algo de salutar e até de elevar, e espero que para o ano a iniciativa se mantenha. Uma palavra muito especial ao meu querido amigo Paulo Lourenço pelo convite e também um beijinho muito grande à minha querida amiga Alexandra, que já nos conhecemos há uns anos. Uma palavra muito especial ao professor João Leal Amado, porque foi ele, com o seu espólio
a nível de doutrina, que me levou, obviamente, a ter seguido esta carreira e ser hoje também, tal como o meu professor de Direito do Trabalho e professor de Direito do Desporto. Portanto, um especial agradecimento ao professor João Alamado por todo o seu trabalho, por tudo aquilo que tem feito nesta área e que nós devemos estar gratos, porque foi através dele que surgiram, e eu aí tenho algumas opiniões diferentes relativamente ao professor, mas se não fosse ele eu não teria, se calhar, constatado essas mesmas diferenças. Ora bem, eu só venho falar aqui um bocadinho relativamente a algumas notas sobre a específica liberdade de trabalho. Porquê? Porque vocês já perceberam que o regime jurídico do praticante desportivo tem sido uma matéria que sempre centrou esta especificidade do desporto e, sobretudo, do praticante. Nós temos aqui uma lacuna do treinador, já vou falar muito sumariamente quanto a isso, mas a verdade é esta. Nós, desde 95, que temos uma lei específica sobre o trabalho desportivo. Já agora, também, não é verdade que só desde 95 tenhamos praticantes desportivos profissionais. Acho que quem acompanha mais isto já sabe que desde 1960 o legislador português, na altura, ainda sob a égide de um regime de Salazar, consagrou a possibilidade de haver praticantes desportivos apenas em 3 modalidades, e o futebol estava lá, e sendo certo que só podia existir profissionais do desporto nas outras, desde que o próprio Estado Novo assim o permitisse. E reparem, como desde 60 até 95 passaram 35 anos, e agora, desde 95 até 2022, já vamos no 3º regime jurídico do contrato de trabalho desportivo. E isto tem alguma relevância em termos da própria dinâmica da coisa. No âmbito do diploma de 95, quer se queira, quer não, a princípio da liberdade de trabalho é um princípio constitucional e, portanto, este sempre foi um drama de adaptar uma norma constitucional, um princípio fundamental, a um regime específico. E isto, no fundo, o que nós temos aqui no âmbito do artigo 47 da Constituição tem a ver com a liberdade de qualquer pessoa poder aceder a determinada profissão, a chamada dimensão positiva, mas, verdade seja dita, não se esqueçam que também para acedermos a determinadas profissões nós temos limitações. Por exemplo, não faria sentido eu ser contratado para fazer uma cirurgia logo à noite em qualquer hospital, porque obviamente eu não tenho aptidão para ser médico, ou fazer um projeto arquitetónico sobre qualquer gabinete de arquitetura, porque eu também não tenho, nem consigo ser, nem jeito para o desenho tenho, quanto mais para ser arquiteto. Portanto, há limitações que decorrem da própria lei. No entanto, a questão de fundo, pensa-se, e isto tem a ver com a relação laboral comum, o trabalhador comum tem consagrado na lei algumas limitações que estão previstas e foram sempre aceitos ao longo do regime do trabalho comum. Eu falo só nestas duas, do Pacto de Não Concorrência e Pacto de Permanência, que estão lá previstos, e no fundo são questões que passam por uma dicotomia e de duas ideias assentes. Ou seja, o trabalhador restringe a sua liberdade de desvinculação, ou seja, ele não pode se desvincular no caso do Pacto de Permanência, normalmente a troco de um determinado benefício e durante um determinado período de tempo. O Pacto de Não Concorrência tem a ver, sobretudo, com o facto de quando o trabalhador sai, coloca uma cláusula e que não permite fazer concorrência à sua anterior entidade empregadora também durante um determinado período de tempo e durante um determinado benefício. Ora, se isto estava consagrado para o regime de trabalho comum, porquê é que não ficava consagrado para o trabalho desportivo? Bem, no meu entendimento, isto não faz sentido, esperem lá, voltar atrás, isto não faz sentido por uma razão simples. É que o trabalhador comum, como disse o professor João Leal Amado, pode-se desvincular a qualquer altura, o trabalhador desportivo não o pode. E, para além disso, nós não podemos esquecer o seguinte: o trabalhador desportivo tem uma média de 15, 20 anos de carreira. E, normalmente, as pessoas esquecem-se disso. Enquanto praticante desportivo profissional, ele tem uma carreira muito mais curta do que qualquer outro trabalhador comum. Portanto, aquilo que ele ganha durante este período de tempo será, normalmente, aquilo que terá durante algum tempo da sua atividade. Não sei se está aqui a ver bem, mas está aqui um cortezinho. A Lei 54 de 2017 é o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo, já vai na sua 3ª versão. Já agora, isto que está aqui constava logo no primeiro decreto-lei de 95 e constava relativamente à impossibilidade
de haver cláusulas em contrato de trabalho desportivo que condicionam ou limitam a liberdade de trabalho do praticante após o termo, e eu não consigo ter outra interpretação desta norma que, se é impossível colocar cláusulas limitativas da liberdade após o termo, então são permitidas durante a vigência do próprio contrato. E aqui é que torna o problema, e é aqui que sempre tivemos imensos problemas, quer a nível de jurisprudência internacional, quer a nível de decisões de tribunais, quer a nível de até entendimentos quanto a esta norma. Ora, já falámos do caso Bosman, e aqui é que eu me sinto verdadeiramente jurássico. Porquê? Porque eu ainda sou do tempo em que os clubes portugueses só podiam usar 3 jogadores estrangeiros, e não me lembro dos 3 jogadores suecos do Benfica, dos 3 jogadores, não sei se eram búlgaros do Sporting, penso que eram búlgaros, etc. E lembro-me de os famosos 3 jogadores holandeses da equipa do AC Milan e os 3 jogadores alemães da equipa do Inter. E reparem como eu estou velho, não é? E portanto, eu é que também estou jurássico. E reparem bem que hoje em dia, se nós formos ver nas jornadas de logo algumas equipas portuguesas, talvez tenham 3 jogadores portugueses. Porquê? Porque efetivamente a abertura e os efeitos do acórdão Bosman ter aberto a liberdade de circulação e permitir que, pelo menos, trabalhadores que sejam de Estados-membros da União Europeia possam estar em qualquer equipa desse Estado-membro, leva aqui a uma amplitude do mercado de trabalho que não teve comparação. E isto aqui, o que é que trouxe? Trouxe, na sequência do acórdão Bosman, isto não significa que não existisse antes, porque existia. Foram estas as principais cláusulas limitativas de liberdade de trabalho. Os chamados pactos de opção, que no fundo, hoje em dia é comum fazer-se o chamado contrato de 2 anos mais um de opção, regra geral esta opção a favor do clube, dependendo ou não depois de um conjunto de situações. Temos tido alguma polémica, eu e o professor João Almada também temos tido alguma divergência doutrinária quanto a isto. Acho que quem fica a ganhar é o público e quem fica a ganhar, obviamente, são os tribunais e temos decisões também quanto a isto. Os pactos de preferência são pactos que, no fundo, significa que pode haver a contratação da parte do jogador, caso na possibilidade de existir algum clube que esteja interessado. Quem tem esse direito de preferência pode exercê-lo e, no fundo, caso igual a proposta, o atleta sai ou não sai, dependendo de quem tiver a titularidade desse pacto. Depois, as famosas cláusulas de rescisão, que estão vistas como, muitas vezes, uma pena pelo incumprimento do remanescente do contrato, um valor pelo qual o atleta tem de suportar. No meu entendimento, são mais cláusulas liberatórias, porque, no fundo, acabam por estipular um montante pelo qual o atleta pode sair mediante o pagamento daquele valor previamente acordado com o clube. E, por isso, acho que é uma cláusula que liberta o atleta, recuperando a sua liberdade de trabalho, que não tem, porque tem um contrato em vigor, e mediante o pagamento daquele valor, ele pode sair. E depois ainda temos aquelas últimas cláusulas antirrivais, que andaram muito aí em voga, relativamente a um atleta que estava vinculado a um determinado clube italiano, vocês sabem o caso de João Mário, não é? Que houve polémica relativamente a esta cláusula, sendo certo que, no meu entendimento, sempre que esta cláusula é estipulada entre um atleta e um clube, no meu entendimento, é nula. Porquê? Porque viola exatamente o artigo 19, número 1, mas, naquele caso específico, esta cláusula estava e tinha sido celebrada no âmbito de um contrato entre 2 clubes, e existe aqui, digamos, algum gap, alguma falha no âmbito do regime. Como o professor disse, nós, muitas vezes, mesmo quando juristas, não nos lembramos de tudo, e há aqui, no meu entendimento, uma falha relativamente a esta matéria que não está totalmente esclarecida. Mas estas cláusulas antirrivais normalmente funcionam que impossibilitam o atleta de poder vincular-se àquele clube, normalmente do mesmo campeonato do país onde ele saiu, durante um determinado período de tempo. Já agora falta aqui algo que me parece que nós também, professor, como juristas, muitas vezes também não nos lembramos de tudo. Mas há algo que hoje em dia pode, apesar de não se falar muito sobre isso, mas houve um caso muito recente que poderia ter afetado a liberdade de trabalho de um praticante esportivo, que é a plurititularidade dos direitos económicos de um jogador. E estou a falar do caso do Ricardo Horta, caso aparentemente
existisse a vontade do atleta, que aparentemente não existiu, de poder transferir-se de um determinado clube, no caso o Sporting Braga, para o Benfica, caso e esta afetação da liberdade de trabalho verificou-se porque não houve, obviamente, acordo entre o Sporting Braga e o Málaga, e o atleta, caso quisesse sair, poderia ter visto a sua liberdade de trabalho afetada, caso fosse esse o seu entendimento. Eu penso que para as cláusulas, nós temos, estes são os 3 critérios que eu adoto. Normalmente considero tendencialmente válidas caso o atleta tenha algum benefício, caso tenha alguma liberdade esclarecida, e temos que ver também, sobretudo, o que é que se passa nas cláusulas de rescisão. Apesar de, e eu concordo com o professor, que são às vezes valores muito exagerados, quer se queira, quer não, as cláusulas de rescisão muitas vezes são o quê? Índices negociais quantitativos, ou seja, um ponto de partida para as pessoas negociarem sobre, eventualmente, uma futura transferência do atleta. E a maior parte das transferências, muitas vezes, hoje são feitas até por valores abaixo dos próprios valores das cláusulas de rescisão. Estas cláusulas, muitas vezes, são estipuladas em valores muito excessivos, sendo certo que nós temos aqui um problema. É o que é um valor excessivo. Porque, quer se queira, quer não, o próprio valor económico ou desportivo do atleta vai variando, muitas vezes, dependendo da sua fase em que está, do momento em que está a sua equipa, e também não tenhamos dúvidas. Nós estamos em ano de Mundial e, provavelmente, na sequência do Mundial irá existir atletas que se vão valorizar, dependendo do seu desempenho desportivo individual e coletivo, e há outros também que irão, provavelmente, reduzir o seu valor económico ou desportivo. Aliás, quanto a isto, e só a talho de foice, não se esqueçam, eu fiz só um pequeno exercício, a primeira grande transferência polémica na altura do Barcelona para o Nápoles foi um tal de Diego Maradona, que em 84 custou quase 12 milhões de euros, que era um valor verdadeiramente astronómico e impensável. Mais tarde, e houve até agora uma série da Netflix quanto a isso, não sei se viram, um tal de Luís Figo, que se transferiu também do Barcelona para o Real Madrid, por valores que na altura eram completamente impensáveis, que eram cerca de 63 milhões de euros. Também nesta altura, um tal de Zinedine Zidane também se transferiu, formando aquela equipa, juntamente com Ronaldo, David Beckham, entre muitos outros, a famosa equipa dos Galácticos, com valores de cláusulas de rescisão perfeitamente absurdas. Até que chegamos, em 2017, à maior transferência, ou pelo menos valor de transferência indicado, de 222 milhões de euros para um tal de Neymar. Não é? Curiosamente, o Barcelona está quase sempre metido nestas coisas. Não sei se repararam, mas é uma curiosidade. 222 milhões de euros para o PSG. E reparem como em 40 anos nós passamos de 12 milhões para 222. E isto significa alguma coisa. Portanto, quando nós colocamos, e eu concordo com o sistema da lei, que as cláusulas por vezes têm valor excessivo, o primeiro problema que nós temos é o que é excessivo. Até porque, e aproveitando aqui a boleia do professor, nós tivemos aqui uma situação muito curiosa. Nós temos um atleta no Benfica, que é um tal de António Silva, que seria provavelmente a última opção, se calhar, para aquele lugar, se calhar para aquele plantel, e de um momento para o outro, o valor económico ou desportivo, obviamente, que subiu, e o que é que aconteceu? Foi renovado o seu contrato e foi aumentada a sua cláusula de rescisão. Talvez antecipando um futuro próximo no âmbito do próprio desempenho do Campeonato do Mundo. O que é que aconteceu também? Um tal guarda-redes de Diogo Costa parece que também renovou há 2 ou 3 dias, e o que é que aconteceu? Também foi revisto o contrato e também foi. Repare, estas questões dos valores das cláusulas de rescisão depende do próprio mercado e depende da própria situação de procura do próprio atleta. Acho, e este é um dos problemas das cláusulas de rescisão, que o momento em que elas são colocadas, no momento em que o contrato é celebrado, muitas vezes o decurso do tempo, a vigência do próprio contrato, dita se elas são verdadeiras ou se elas são ou não exageradas. Para terminar, só mais 2 ou 3 coisas para não vos maçar muito. A questão dos critérios de redução que está na lei. Isto está na lei, portanto, é possível fazer-se, e nós tivemos o caso Rafael Leão. Já agora o caso Rafael Leão continua a ser discutido também na FIFA,
não no âmbito da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, mas por causa da questão da solidariedade do pagamento daquela indenização, porque na altura, recordam-se, o atleta saiu do Sporting e foi para o Lille, e faltava saber se no âmbito da própria regulamentação também o clube francês não deveria ser solidariamente responsável perante o cumprimento daquela obrigação que foi estipulada pelo próprio Estado e que está a ser discutida e acho que ainda não foi decidida. Mas reparem que os critérios da redução do próprio contrato apenas se refere à questão do tempo já decorrido. E eu aqui, apesar de não termos existido, ou a única situação que existiu foi efetivamente o caso Rafael Leão, eu aqui permito-me discordar totalmente com a lei. Porquê? Porque o tempo, entretanto, decorrido foi exatamente aquilo que foi cumprido. Aquilo que falta e aquilo que normalmente nós temos como discussão para a quantificação do fenómeno da redução da cláusula é exatamente aquilo que não está lá. Ou seja, os critérios que devemos ter em conta é o próprio valor económico do atleta, o tempo que ainda falta de contrato, as próprias expectativas jurídicas de uma futura transferência, as próprias perdas do clube relativamente à perda de merchandising e publicidade do clube. Ou seja, no meu entendimento, a cláusula anterior é efetivamente insuficiente para que um dia qualquer juiz ou julgador português passe, ainda que diga que designadamente, e portanto dá aqui um asa a um outro conjunto de critérios, parece muito curto para aquilo que deve ser um trabalho do próprio jurista. Só duas coisas que também gostaria de dizer e que me parece importante. Quer se queira, quer não, o regime do contrato de trabalho desportivo, e eu centrei-me apenas nele, tem quase 30 anos. Não há nenhum regime perfeito em nenhum país. E nós, a nível de Portugal, temos bebido muito das soluções que vêm jurídicas, quer de Espanha, quer do Brasil, em algumas situações. Não estou, nem vou criticar a opção, mas há algo que me parece, e pegando há bocadinho naquilo que o professor disse, é impensável em 2022 nós não temos sequer um projeto de lei quanto a um regime jurídico do treinador desportivo. E, portanto, nós temos tido muitas soluções que vão sendo utilizadas no âmbito do treinador que emergem do contrato de trabalho desportivo do praticante, mas, no meu entendimento, só por manifesta falta de vontade do legislador, este regime jurídico ainda não existe. Algo que estamos à espera e que vamos aguardar que venha, parece-me também que a situação torna-se tão mais grave quanto o sucesso dos treinadores portugueses além fronteiras. Ainda recentemente tivemos um treinador português campeão do Brasil e, provavelmente, e curiosamente também, no próprio Mundial, vamos defrontar um treinador português na equipa da Coreia do Sul. Portanto, nestas situações, parece-me que o próprio valor dos treinadores merecia um outro tipo de tratamento. Fico a aguardar as vossas questões. Muito obrigado pela atenção. Vou voltar ao meu lugar. Alguém quer colocar alguma questão? Aproveitando eu já para colocar alguma, porque eu estou aqui. Mas darei prioridade ao público. Alguém pretende colocar alguma questão que queira ver esclarecida em relação a estas matérias que foram aqui expostas agora, em relação ao contrato do praticante desportivo? Aguarde só um bocadinho, por favor, se lhe há entregue um microfone para ficar gravado. Só queria pôr uma questão. Se em relação à cláusula do praticante desportivo não era possível aplicar uma fórmula para calcular essa mesma cláusula, falo principalmente, por exemplo, não podia ter a ver com o vencimento? Não percebi. Eu creio que o... Se a cláusula do praticante desportivo não teria direito, não devia ser calculada de acordo com os seus rendimentos. Muito obrigada. Não sei se pretendem responder já. Creio que sim. Professor, pode começar. Pois, cláusulas de rescisão. A forma de disciplinar essa figura, a partir do momento em que ela, nesta última lei, porque de facto a nossa lei
Esta foi uma das novidades da lei de 2017. Até 2017 a nossa legislação não se referia a essa figura, embora ela, na sequência do Acórdão Bosman, tenha vindo a difundir-se, um bocadinho vindo sobretudo de Espanha, e começaram a ser muito utilizadas. Quando a lei, em 2017, acolheu essa possibilidade de inscrever no contrato uma cláusula estabelecendo um montante que permitiria ao atleta desvincular-se mesmo sem justa causa, o problema depois também passou por isso. Bom, como é que, apesar de tudo, tendo em conta até a realidade e a prática, porque há sempre aqui uma ambivalência nestas cláusulas, que aliás resulta também das palavras do Lúcio Correia, porque, por um lado, diz, não, estamos a dar, são cláusulas liberatórias, estamos a dar um direito novo, e é verdade, é assim que a lei as concebe. Mas depois, quer dizer, estamos a dar o direito dele romper o contrato, desde que pague, desde que o Petri pague 1.000 milhões de euros. Ora, muito obrigado. Direitos desses, dir-se-á, é difícil. E, enfim, esse é um caso especial, mas a notícia que eu li ontem, era de um jogador que eu não me recordo, do Paço de Ferreira, salvo erro, para já anónimo, pode ser que daqui a uns anos seja uma estrela, e que tinha lá uma cláusula de 10 milhões ou 20 milhões de euros. Portanto, isto não é só para os jogadores de seleção nacional ou dos Benficas, Portos, Sporting, Braga, etc. Está espalhado um pouco pelo nosso futebol profissional. Como é que se controla? Pois, não é fácil. Eu diria, aliás, já resulta também daquilo que disse a propósito do caso do Rafael Leão, que a lei é muito flexível. Diz, o tribunal reduz de acordo com a equidade. Claro que isto é equidade, é assim um sentimento de justiça, de razoabilidade, de proporcionalidade. É o que está, aliás, no Código Civil, também para outro tipo de cláusulas, e que a lei do trabalho desportivo acolheu. Deu o exemplo apenas, podia ter talvez dito, também em função da remuneração oferida pelo jogador. Eu acho que é um índice importante. Acho particularmente ilógico, e por isso é que há estas renovações do Diogo Costa e do António Silva. Claro, os clubes também tentam, enfim, começa o jogador a ganhar notoriedade, vamos rever-lhe o contrato, vamos começar a pagar-lhe mais, em princípio, e também aumentamos o valor da cláusula. Agora, enfim, um contrato em que o atleta seja retribuído de forma muito modesta e depois ponha uma cláusula muito desproporcionada, eu acho que poderia eventualmente, é um dos critérios. Não está enunciado, a lei preferiu não começar a enunciar critérios. Refere apenas a questão do período de execução contratual já decorrido, mas é na tal perspectiva, digamos, do período que falta por cumprir, porque a lei parte deste princípio. Eu posso ter uma cláusula de 50 milhões no contrato, mas se eu cumprir o contrato na íntegra, eu valho zero para o clube. E, portanto, de acordo com as nossas regras, se eu quiser cumprir, e temos tido vários jogadores, eu digo, não, eu tenho um contrato a prazo, eu até diria juridicamente, é assim que as coisas se passam. Eu fiz um contrato por 4 épocas. Qual é o meu dever? Cumprir o contrato por essas 4 épocas. E quando chegar ao fim das 4 épocas, eu posso ter lá uma cláusula de 50 ou 100 milhões, mas eu transfiro-me a custo zero para o novo clube. E, portanto, a lei o que é que disse? Bom, apesar de tudo, se há uma cláusula, vamos imaginar, de 50 milhões, em tese, é mais grave para o clube se o atleta rescindir o contrato no final da primeira época do que se rescindir no final da terceira época, porque, na verdade, ele já cumpriu, neste caso, 3/4 do contrato, falta-lhe o último quarto, e se ele cumprir esse último quarto, ele sairá a custo zero. E, portanto, a ideia de que há uma amortização gradual do valor da cláusula ao longo do contrato foi um pouco acolhida pela nossa lei. Mas tudo com uma grande plasticidade, atendendo ao sentido de equidade do Tribunal. Se me perguntar porquê é que o Tribunal Arbitral do Desporto reduziu a cláusula do Rafael Leão de 45 para 16, porque é que não foi para 20 ou para 10... Eu tenho uma enorme dificuldade também, enfim, não li o acórdão na íntegra, acho que é sempre muito, vai ser sempre, há uma grande margem de subjetividade. Poder-se tentar objetivar, enfim, indicar mais fatores, mas ficaria sempre, é sempre o critério da equidade, a não ser que fossem para critérios rígidos, que já houve essas tentativas, de não, o valor da cláusula não pode exceder X em função do salário do atleta, em função... Mas há sempre a ideia de que isso também muitas vezes são soluções um pouco artificiais ou artificiosas. Então, acabou a lei por entender que, enfim, exemplificando só com a questão do período
contratual já decorrido e o período que falta, portanto, subentende-se que qual é o período que ainda está, o período frustrado de vigência do contrato, isso pode ser um fator importante, mas todos os outros, o valor do salário do atleta, a importância que o clube despendeu para contratar o atleta, pois uma coisa é o clube pagou 20 milhões a outro para contratar o atleta X, e outro caso é não paguei nada, chegou-me a custo zero, e há casos desses, né? Atletas até às vezes já mais do que formados, chegam ao clube a custo zero e o clube imediatamente contrata e depois coloca lá uma cláusula de rescisão de milhões de euros. Enfim, tudo isso poderá ser apreciado pelo Tribunal. Repito, temos muito pouca jurisprudência. Sucedeu nesse caso do Rafael Leão, não sei se irá suceder muito mais vezes, mas é um problema complicado, porque queiramos ou não, estamos aqui. É certo que estamos ainda na pendência do contrato. E, portanto, o contrato, a própria lei restringe a liberdade de trabalho. É a própria lei, nem sequer. A lei é que diz, o atleta, em princípio, se não tiver justa causa e se romper, ele pode sempre romper. Eu também, às vezes, digo, ele não pode romper. Ele pode, ele, em última análise, pode. No momento em que ele acaba com o contrato, ele acaba. E não há trabalho forçado ou obrigatório, nem o contrato se mantém em vigor contra a vontade do atleta. Agora, será um incumprimento contratual. Ele tem que indemnizar. Se não tiver cláusula de rescisão, tem que responder de acordo com os princípios da responsabilidade civil. Não honrou os seus compromissos contratuais, causou um dano ao clube, tem que indemnizar, ressarcir esse dano. Se tiver a cláusula, em princípio será pelo valor da cláusula, mas como o valor da cláusula muitas vezes é estabelecido não para precaver, não para indemnizar eventuais prejuízos do clube, mas apenas para blindar o contrato, como bem disse o Dr. Luís Correia, é para início de conversa, não é? Mas lá está, isso não legitima. É para início de conversa que é para dizer, atenção, este atleta é meu, certo. E portanto, se queres contratá-lo, vamos cá falar comigo. E eu coloquei a cláusula num valor tal que é, enfim, há casos em que ela é paga, não é? Mas são casos, apesar de tudo, casos excepcionais. Na maior parte dos casos, o que os clubes querem é colocá-la num montante de tal forma elevado que depois, quem quiser contratar o atleta, vem falar com o titular dos direitos sobre o atleta. Mas é esta visão também, um bocadinho, que nós, às vezes, de olhar para o atleta um pouco como uma mercadoria, mesmo que cara, que o direito de trabalho, apesar de tudo, a perspectiva do direito de trabalho, mesmo do direito de trabalho desportivo, é de que o trabalho não é uma mercadoria. O atleta não é uma mercadoria e, portanto, ele não é um objeto da transferência, é sujeito da transferência. Portanto, esta questão acho que é relevante e nós não estamos, repito, livres de um momento para o outro, alguns na Europa, a ver algum novo Bosman que diga eu não me transferi do clube X espanhol para um clube Y francês ou italiano porque tinha uma cláusula proibitiva. E se calhar o Tribunal de Justiça vai dizer estas cláusulas são contrárias ao princípio da livre circulação dos trabalhadores da União Europeia, como disse no caso Bosman. Portanto, é um problema importante. Claro que todos nós, e mesmo o legislador português, têm a noção que para os clubes portugueses é muito importante que essas cláusulas não sejam destruídas, porque ainda por cima estão a lutar numa desigualdade de forças com os clubes espanhóis e italianos, e nós não temos capacidade a nível financeiro de competir. Isso também é relevante, mas enfim, não é só isso que pode relevar para estabelecer um regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo, que tem também essa dimensão de tutela da liberdade dos praticantes. Como é que isto se equilibra? É difícil. Na altura, creio eu que se entendeu que era difícil criar critérios muito rígidos e deixou-se um bocadinho na mão do julgador, como o Código Civil faz em relação a cláusulas parecidas. Bom, se a cláusula é manifestamente excessiva, o Tribunal reduz. De acordo, olha, com as circunstâncias todas, e entre elas eu julgo que pode ter muito relevo, embora não esteja explicitado na lei, o valor do salário do atleta, porque é particularmente, diria, imoral quase, pagar uma insignificância a um atleta e depois blindá-lo com uma cláusula astronómica. Se querem fazer uma cláusula mais elevada, então paguem-lhe correspondentemente, como provavelmente o Benfica estará a fazer agora com o António Silva e o Porto estará a fazer com o Diogo Costa. Não quer dizer, eu não sei qual é o valor da cláusula que lá está, mesmo assim se calhar é desproporcionada, mas seria particularmente desproporcionada se mantivesse o salário reduzido, que porventura eles... Reduzido relativamente, enfim, entendamos, estamos a falar, enfim, de um universo que não tem nada a ver com um país em que 20% das pessoas, pelos vistos, ganham o salário mínimo nacional, não é? E, portanto, estamos num universo completamente à parte. Mas julgo que em muitas decisões, o caso do Rafael Leão, isso foi um dos fatores, o valor da remuneração paga ao atleta, é um dos fatores, entre outros,
que o Tribunal pode atender para reduzir o montante da cláusula de rescisão. Já agora, Sendo que mas será já agora sempre só- analisado caso a caso, não é? Já agora Sim, deixe-me caso a caso. só acrescentar em uma coisa que me parece importante. Eu percebo a ideia ou a tentação de colocar o limite da cláusula de rescisão tendo em conta o remanescente do contrato. No entanto, há aqui um pequeno problema. Imagino que você está na última jornada de um campeonato e que está a discutir diretamente com o adversário, o último jogo é contra esse adversário e o seu melhor marcador rescinde o contrato, pagando o que falta do contrato, e ele sai e, pura e simplesmente, desvincula-se. Repare, se nós colocarmos o limite das cláusulas de rescisão com o limite do contrato, nós corremos o risco de permitirmos que faça algum desvirtuamento das próprias competições. Por isso, acho que é um fator importante o valor das retribuições. No entanto, nós temos que perceber que, muitas vezes, os danos desportivos decorrentes do incumprimento do contrato e os danos económicos para o clube são bem superiores ao próprio contrato. E repare que não está em causa não só apenas a vitória na competição, bem como os efeitos que daqui poderia advir, designadamente participações em competições europeias, valores de publicidade, de direitos televisivos, etc, etc. Por isso, estes critérios, e no fundo foi aquilo que eu também tentei expor e não amassar muitas pessoas com questões jurídicas, foi dizer que se para os mecanismos de redução não me parece que o tempo decorrido seja um fator decisivo, relativamente àquilo que é uma cláusula ou não de valor excessivo, tem muito que se lhe diga. E é difícil proceder-se a critérios quantitativos de cada. No fundo, é o próprio mercado que vai ditar se aquela cláusula está adequada ou não face ao valor do atleta naquele determinado momento. Muito obrigada. Mais alguém quer colocar uma questão? Sim, por favor? muito obrigado novamente pela clarividência e sobretudo também pela linguagem tão acessível que trouxeram para quem não é jurista e para quem é de alguma forma também leigo nestas questões das relações laborais. Duas perguntas completamente ignorantes e eu peço desculpa à doutora Soraya também exatamente pela pergunta. Mas ainda há pouco a doutora Ruth falava sobre... Aliás, a doutora Alexandra, peço desculpa. Não faz mal. Peço desculpa. Uma mulher, É que a doutora Soraya está ali e não, fica a olhar. uma mulher de Guimarães não me perdoará esta, mas pronto, depois eu hei de conseguir compensar a coisa. Mas não seja o almoço. Obrigada. Mas no que diz respeito aqui ao desporto e às relações laborais e pegando naquilo que os nossos oradores aqui trouxeram de forma tão enfim, tão omnisciente até pela relação que traduziram no tema. Duas coisas. Enquanto sportinguista, naturalmente, fico sempre um bocadinho beliscado por tudo aquilo que sucedeu e pelo facto de nem o Lille, nem o Milão pagarem aquilo que ao fim e ao cabo são direitos de formação desportiva dos próprios atletas. Mas há uma das questões que se coloca e que eu julgo que hoje é muito, e estão aqui contabilistas também, ou contabilistas certificados aqui na sala, que tem muito a ver com o próprio peso dos passivos e dos ativos dos atletas. E eu creio que as próprias cláusulas de rescisão são muito feitas também para mitigar ou minimizar os grandes passivos que os clubes têm em relação a isto. E eu não sei se isto efetivamente será assim, e questiono, e mais uma vez pedindo desculpa pela própria ignorância. E outra coisa tem a ver com algo que a doutora Ruth também falou aqui muito, tem a ver com as questões da integridade e da própria verdade. Em primeiro lugar, o facto de haver muita precariedade em tudo isto. Há contratos de 3 meses, que são coisas... julgo eu que há contratos de 3 meses que são coisas completamente aberrantes, parece. Mas isto também, o juízo de valor aqui não interessa nada. Mas se de facto aquilo que acontece muitas vezes, que são os jogadores chegarem em junho e eles já estão a pensar no contrato que vão fazer em janeiro, e portanto isto, do ponto de vista da inteligência organizacional, eu julgo que isto devia de ser uma decisão da UEFA, à semelhança do que acontece noutros sítios, que é no dia em que começa o campeonato, acabou, e isto deveria ser algo assumido por todos. Portanto, no dia em que começam as competições, não há mais transferências, e aí sim vamos ver os verdadeiros gestores de pessoas e de talentos, e a forma como os sub-23, como dizia há pouco aqui, não, são úteis ou não para as dimensões desportivas. Mas dizia uma outra questão, que é a da próprias questões da verdade desportiva. Porque episódios como os que aconteceram recentemente com o Belenenses, com o Portimonense, e a maneira como inclusive se fazem negócios durante a época, como agora o Dr. Lúcio abordou,
de facto atentam contra a verdade desportiva. E isso é algo que deveria também ser blindado do ponto de vista legal, porque não faz sentido nenhum o Porto fazer negócios milionários, o Futebol Clube do Porto fazer negócios milionários com o Portimonense e depois ir jogar com o Portimonense na semana seguinte. Portanto, isso, voltamos à ação de abertura, aliás, ao painel inaugural, que é onde é que está aqui a ética, a verdade, o rigor, a transparência. E isso, seguramente, e peço desculpa por me ter alongado, não queria tê-lo feito, mas agradeço muito aos nossos oradores e à nossa moderadora, e peço desculpa por ter trocado o nome. Não tem problema, não tem problema. Começamos agora pelo Dr. Lúcio, pode ser? Bem, relativamente à questão, os valores da cláusula de rescisão não são o valor económico ou desportivo do atleta, atenção. São valores no qual são estipulados para permitir a sua desvinculação. Portanto, o quantitativo ou o ativo do jogador, é verdade, todos os atletas têm um determinado quantitativo e isso conta, obviamente, para efeitos da avaliação do seu plantel. E isso pode ter outro tipo de questões, até do ponto de vista fiscal, que será o painel a seguir, que eu nem me atrevo sequer a pronunciar sobre isso. Mas, relativamente à questão que me falou quanto à questão da contratação, eu sou o primeiro a criticar isso. Aliás, eu critiquei sempre duas coisas e depois houve várias alterações regulamentares e bem, isso quero que lhe diga a verdade, pecam por tardias, que foi a limitação do número de atletas cedidos aos próprios atletas do campeonato, coisa que demorou muito tempo até a ser feita. Segunda questão, que parece que também ainda não foi totalmente concretizado, sabe o que é? É a limitação do número de contratos que uma equipa pode ter. Porque apesar de haver estas equipas A e equipa B, tem que se limitar, quer se queira, quer não, um número de contratos sob pena de haver clubes, e isto não vale a pena dizer quais são, porque são praticamente todos, chegam a ter 50 atletas vinculados e só têm 25 ou 26 no seu plantel. Resta saber o que é que se faz aos outros 25 ou 26 que davam exatamente para 2 plantéis, mesmo quem não tenha equipa B. E isto parece-me algo preocupante. Quanto à questão da contratação, pois isso, na própria semana de se contratar um atleta com quem isso era uma questão a nível, só pode ser tratado a nível regulamentar. Nós temos, obviamente, a questão das janelas de transferências e, portanto, isso está pacífico. Os contratos não têm uma data para serem celebrados. Eles podem ser celebrados a qualquer altura, sendo certo que os efeitos do mesmo, é obviamente que depois entrarão em vigor num determinado momento, sendo certo que a participação desportiva, não é que vai ditar isso. Eu não sou muito adepto disso. Acho que fala-se muito da ética e da integridade e aqui falta regular alguma coisa no âmbito do regulamento quanto a essa matéria. No meu entendimento, ou se colocava a limitação do número de atletas, ou que se colocava também a própria limitação da própria liberdade de contratar. O que depois coloca um problema, que é a nível constitucional, porque você não pode ter limitações deste tipo, porque está no mercado livre, e, portanto, não pode colocar aqui limitações à própria liberdade de trabalho, o tal artigo 47 que eu falei há bocadinho. Não é fácil conjugar isto. Por isso, acho que em Portugal nós partimos de um problema que acho que é cultural, que é o problema da desconfiança natural das coisas. E enquanto nós partirmos sempre do indício da suspeição, enquanto nós pensarmos que vai buscar aquele atleta porque vai jogar no fim de semana a seguir, isto acaba por minar um bocadinho a própria cultura. Por isso eu percebo a sua ideia, mas devemos ter dados mais concretos para depois que possamos fazer juízos de valor sobre dados que não temos. Muito obrigado. Muito obrigada. Sim, só complementando, houve aqui várias questões, não é? Portanto, quanto a esta questão dos ativos, sim, portanto, o facto de se considerar que são trabalhadores não significa que a própria ordem jurídica e a própria lei do trabalho esportivo dê também alguma cobertura à ideia de que os atletas acabam por fazer parte, por ser ativos, porque justamente quando a lei estabelece essa regra basilar, que no fundo é daqui que tudo parte, a regra de que o atleta não pode demitir-se livremente,
cria as condições para que haja, com base no contrato, direitos económicos que até podem depois ser cedidos, e existe muito disso, pelo empregador, pelo clube ou sociedade que celebra o contrato, cedidos a terceiros, e tem havido regulamentação também da FIFA a esse propósito. Por vezes os atletas têm os seus direitos económicos partilhados por mais do que um clube, isso agora continua a ser permitido, portanto, essa é uma dimensão importante. Não quer dizer, é admitida, mas desde que não nos esqueçamos que na base está um contrato de trabalho, está uma pessoa, está um trabalhador. Mas é verdade que há um valor económico e que há uma expectativa que os clubes, designadamente portugueses, têm de vir a obter receitas importantes através da transferência dos atletas, que têm alguma tutela jurídica através justamente do regime jurídico do contrato de trabalho esportivo, das cláusulas de rescisão, ou mesmo não havendo cláusula de rescisão, das indemnizações que possa haver lugar em caso de transferência. Depois, esse exemplo de contratos por 3 meses. Bom, em regra, a lei não permite contratos por menos de 1 ano, a não ser que seja um contrato celebrado durante a época para ir até ao fim da época. Portanto, apesar de tudo, também aqui há algumas, mas sim, precariedade, pois aqui há, como resulta também das nossas conversas todas, no desporto não é tanto a segurança que, sobretudo, preocupa os atletas. A grande questão passa sempre pela ideia da liberdade de trabalho. Por alguma coisa o Dr. Lúcio Correia falou tanto disso, e eu também acabei por falar. E é assim em Portugal, é assim por toda a Europa, é assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos da América, certo, naquelas ligas profissionais. Todos os grandes casos que subiram a tribunal com atletas a reivindicar os seus direitos para os clubes, não me recordo de ter havido queixas contra despedimentos injustos proferidos pelo clube. É sempre queixas em que o atleta o que pede é: eu quero ser livre, porque eu tenho uma vida profissional curta e eu tenho que ter mobilidade nestes poucos anos, porque não é quando eu chegar aos 40 que depois vou fazer o contrato da minha vida. É agora, nestes poucos anos, nesta janela também de poucos anos. Portanto, esse é o tema recorrente e sempre foi, tentarmos encontrar um regime que atenda aos direitos dos atletas enquanto trabalhadores e que atenda também à especificidade do fenómeno desportivo e à tutela dos clubes enquanto empregadores. Tentar aí arranjar um compromisso razoável é sempre uma tarefa sempre por cumprir. Depois, falou aí desse aspecto depois da verdade esportiva, já foi aqui referida, acho que houve evolução grande nos regulamentos da Liga sobre a questão dos empréstimos. Eu sempre fui, enfim, favorável à atual solução e, portanto, revejo muito nela. E a questão das janelas de transferência, eu diria, também é uma matéria que não é propriamente laboral. A mim até, talvez por já ser também algo antiquado nestas coisas, causa-me alguma espécie. Eu, na minha juventude, fiz aquelas coleçõezinhas todas dos cromos, dos atletas. Acho que o desporto pressupõe essa identificação dos adeptos com os seus jogadores. A mim causa-me alguma espécie que as regras desportivas, federativas, permitam que ande aqui um jogador a jogar de agosto a janeiro pelo clube A e depois, a meio do campeonato, vai jogar para o clube B. A mim não me repugnaria, e acho que não atentaria contra a Constituição, que as instituições desportivas dissessem: não, os jogadores, a partir do momento em que são utilizados por um clube nesta competição, não podem ser utilizados por outro, não é por questões laborais, é por questões de verdade esportiva, de identificação até dos adeptos com os seus, com aqueles que agora são os seus ídolos, não é? Até me causa alguma confusão. Fulano foi o melhor marcador do campeonato nacional. Metade dos golos marcou-os ao serviço do clube A. Depois a outra metade já foi ao serviço do clube B. Que sentido é que isso faz? E até pior nos treinadores. Nos treinadores, pior. Portanto, é a autonomia, as federações evoluíram para essas janelas, tudo bem, mas a mim, repito, no limite, nem me repugnaria que houvesse regras mais estritas nessa matéria. A nível da época, a nível de cada época. A janela do inverno, chamada janela do inverno. A mim não me repugnaria, claro que se calhar haverá motivos, mas a ideia sobretudo na mesma competição, que o atleta possa ir para o estrangeiro. Agora, aqui, estou metade do campeonato, quer dizer, o Diogo Costa está a metade do campeonato do Porto e depois transferia-se para o Benfica ou para o Sporting e vice-versa, e o Enzo Fernandes fazia o sentido. Isto faz algum sentido, quer dizer, então, mas afinal, o melhor jogador do campeonato, mas metade do campeonato jogou no Porto e a outra metade jogou no Benfica. Não faz muito sentido, mas é possível, segundo os regulamentos. Quer dizer, se um dia as partes
Não é provável que aconteça, não é? Mas juridicamente é possível. E isto acho que até para os adeptos e para a identificação dos adeptos, que é um aspecto importante. O Acórdão Bosman criou, aliás, foi muito criticado à época, um bocado por aquilo que o Dr. Lúcio Correia, não tanto pela questão das transferências só, mas a questão dos estrangeiros, não é? Então, como é que é? Os adeptos vão divorciar-se dos clubes. Então, um clube português agora vai jogar com 10 ou 11 estrangeiros. Um clube inglês, eu usava muito o exemplo de Inglaterra, vai jogar só com jogadores estrangeiros. Nunca os adeptos ingleses tolerarão isso. E nós vimos o que aconteceu, não é? Não diminuiu nada o que os adeptos querem. Eu não digo que não haja, claro que há um carinho particular pelos atletas da formação, pelos atletas nacionais. Mas, na verdade, o que interessa é que a bola entre. O que interessa é o êxito. Se o jovem formado na equipa não dá conta do recado e vem um estrangeiro que joga muito melhor, os adeptos esquecem imediatamente o jovem e as grandes estrelas são portanto, isso que foi discutidíssimo no Acórdão Bosman e em que as instituições esportivas disseram isto vai dar cabo, porque os adeptos vão olhar para os atletas como mercenários, sem qualquer identificação. Parece que agora chegamos à conclusão que não é assim e que o entusiasmo e a identificação resistem. Mas a mim, repito, esta questão das janelas causa-me sempre alguma espécie e acho que não seria inconstitucional regimes mais restritivos em nome da verdade desportiva, em nome da identificação, da estabilidade dos quadros competitivos. Agora, o que eu acho, e isso já é outra conversa, é se há janelas, então o atleta pode mudar, mesmo que seja ele a romper o contrato. Certo. Claro que nunca acontece a hipótese que o Dr. Lúcio Correia referiu, que é eu na última jornada ou na véspera rescindir, eu não posso saltar para a outra equipa, porque obviamente as regras federativas não permitem isso, e muito bem, quando muito posso saltar no início do próximo campeonato. Isso não pode acontecer, e bem. Mas eu até não sou contra que houvesse regras mais duras, não por questões laborais, por questões estritamente desportivas de identificação dos adeptos, de estabilidade da competição. Mas, enfim, isto também tudo se transformou num negócio, há muitos interesses envolvidos, muita gente a ganhar dinheiro à custa das transferências e, portanto, o mercado de janeiro é possível para muitos operadores. Ainda por cima, este é um janeiro pós-mundial, portanto, se vai ser... Pois, é isso. Muito obrigada. Aguarde um bocadinho, por favor, para lhe ser facultado o microfone, para ficar gravado. Obrigada. Então, antes de mais, muito bom dia. Eu cheguei atrasado, estive num jogo de futebol. Eu, de qualquer maneira, sou, portanto, treinador, Carlos Serrano, diretor, sou tudo e mais alguma coisa. Mas a minha pergunta é dirigida, estamos a falar no futebol profissional, eu falo no futebol amador. Tenho 3 miúdos angolanos para inscrever, desde setembro, é burocracia ao máximo, depois é tradução em português e inglês. A Federação Portuguesa de Futebol já lá está há 15 dias e ainda não me respondeu em relação a essas inscrições. Portanto, o Bosman trouxe facilidades, mas pelo contrário, acho que trouxe complicações, porque nós não conseguimos inscrever 3 miúdos angolanos. Pois, o Bosman... Sim, mas eu nem vou responder. Só vou dizer, se calhar isso não tem a ver com o Bosman, não é? Pois. Se calhar, Eu estou a dizer em termos da Bosman, facilidade haveria que houve. sempre problemas burocráticos. Eu Eu estou um bocado tráfico dos descontextualizado em relação ao tema, porque estive no jogo e cheguei agora, portanto eu estou baseado só na conversa dos doutores em relação a esta situação posta aqui pelo Dr. Luís Dias. Portanto, é nesse contexto que eu estou a fazer a pergunta, porque é que um jogador, por exemplo, sai na quarta-feira e no domingo já está a jogar noutra equipa. O caso do Mateus Nunes saiu do Sporting e no domingo estava a jogar em Inglaterra. Portanto, esta facilidade que eu estou a dizer em relação, portanto, um português que foi jogar para a Inglaterra. Pois, isso tem a ver... Muito obrigado. Depois para as janelas, não é? E Saiu não durante só a janela. União Que a possibilidade de Europeia, inscrição. a Claro. possibilidade de inscrição na União Europeia ser mais facilitada do que num terceiro país. E que na União Europeia aplica-se o caso Bosman, da liberdade de circulação. Se calhar, se em vez de serem angolanos, fossem de Estado-membro da União Europeia... Mas se calhar, se fossem refugiados, eram logo inscritos. Por exemplo, já tem um estatuto próprio. Tem um estatuto próprio que facilita a inscrição, exatamente. Muito obrigado. Mais alguém quer colocar alguma questão? Eu creio que já estamos numa delonga. Peço perdão, Dr. Paulo, mas é uma delícia ouvir estes dois senhores e, de facto, está na hora então de terminarmos. Foi um gosto moderar o vosso, que não foi debate, no fundo, mas agora no final, se calhar, eu teria 1001 questões para perguntar e vê-los a debater, mas não posso, não tenho tempo. Agradeço a vossa presença num sábado de manhã aqui em Abrantes
e agradeço a presença do professor João Leal, professor Lúcio Correia. Muito obrigada e um bom dia. Muito obrigado. Convidamos todos os presentes para uma pequena pausa para coffee break. Será servida à saída deste auditório. Retomaremos os trabalhos dentro de